Bom, então vamos lá, oitavo. Nós vamos falar hoje, tá ok? Sobre sistemas de equação. Sistemas de equação. Então nós vamos aprender, né, a trabalhar com duas equações, né? Porque uma equação vocês já sabem resolver, que nós vimos o ano passado, e também, né, trabalhamos bastante equação do primeiro grau esse ano com as regras de 3, né? Então toda hora caía numa equaçãozinha simples lá, né? Certo? E agora nós vamos trabalhar essas equações em forma de sistemas de equação. Quando se fala em sistemas de equação, significa que eu tenho mais de uma variável, tá certo? Eu tenho a variável x e a variável y, tá certo? Dentro de uma equação. E aí, ou dentro de um problema, na verdade, que eu monto a equação. Então tá dizendo assim, ó. Eu vou até dar o exemplo já do ponto de partida. A aplicação de provas escolares é um método de avaliação do entendimento do aluno em relação aos conteúdos estudados. Por meio delas e de trabalhos teóricos e práticos também, são usadas diversas formas de pontuar, né, ou, né, mostrar ali o desempenho do aluno, tá certo? De cada estudante ali desse grupo escolar ou dessa sala. Sobre esse tema, vamos considerar a situação a seguir. Então tá falando de uma aluna chamada Luana. De uma professora, desculpa. Luana é professora de matemática e aplicou uma prova com 10 questões, tá certo? As turmas de 8º ano. Então era uma prova convencional como a gente faz aí a nossa prova bimestral. O cálculo da nota, porém, ocorreu do modo diferente do usual. A cada acerto, o aluno ganhava-se ou ganharia 10 pontos. A cada erro, perderia 6 pontos. Tá certo? Então, nós temos o acerto e o erro. Tudo bem? Então, o que nós vamos falar? Que o acerto é x e que o erro é y. Tá certo? Como que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Então, cada vez que o aluno acertar, eu vou chamar de x. Tá certo? Como está aí dizendo na apostila de vocês. E cada vez que o aluno errar, eu vou falar que esse erro corresponde a y. Duas incógnitas, até porque vão ser erros e acertos em quantidades diferentes. Certo? Isso vai depender de cada aluno, como acontece na prova de vocês. Assim, como que ficaria essa equação? 10x menos 6y, por que 10x? Porque cada acerto vale 10. Cada erro, eu tiro 6, igual a 20. Tá certo? Essa é a minha primeira equação, pois a soma dos acertos e erros deve ser os 20 pontos feitos pelos alunos, tá certo? Porque ela está dizendo assim, ó, se um aluno de Luana fez 20 pontos, quantos seriam os acertos dele? Tá certo? Quanto ele acertou? Então vamos lá, a primeira professora Luana falou assim, ó, cada acerto vai ser 10 pontos, ok? E ela falou também que cada erro dele, ele vai perder 6 pontos. Então eu tenho 10 e eu tenho tirando 6 na outra situação. E teve um dos alunos dela que somou 20 pontos. Então 20 pontos é a igualdade, tá certo? Então o 20 pontos é a igualdade dessa equação. Ele somou 20 pontos. Então o que o exercício, que o exemplo está mostrando para vocês? Primeiro, nós estamos absorvendo as informações. Então, eu tenho informação de que cada acerto é 10, cada erro é menos 6, e o total que esse aluno acertou deu de 20 pontos. Então, qual é a primeira equação? A primeira equação aconteceu o quê? Que 10x, né, que vale 10 cada x, que o x é acerto, menos 6 de cada erro que ele cometeu, ele chegou num total de 20 pontos. Então, essa daqui é minha primeira equação, como está dizendo aí na apostila, certo? Pois a soma de acertos e erros deve ser 20 pontos feitos pelo aluno. Além disso, sabemos que 10 é o total de questão, tá certo? Então, 10 é o total de questões da prova. A prova tem 10 questões, como ela falou lá no início do exemplo.
Tá certo? Portanto, o que, que nós temos? Que acertos mais erros é igual a 10, porque o total é de 10 questões. Então, x mais y, independente se ele está acertando ou se ele está errando, é um total de 10. Então, isso daí, como diz na apostila, é a segunda equação. Então, o que, que nós temos aí? Duas equações. Uma falando das condições da prova, que na prova pode acontecer acertos que é x, erro que é y, num total de 10 questões. Então, o total de 10 questões, tá certo? E também contou a situação particular de um aluno. Esse aluno, se ele acertar e tirar, ele ganha 10 pontos. Se ele errar, ele perde 6 pontos. E com isso, ele somou um total de 20. Agora, qual é a pergunta? Com isso, podemos descobrir o quê? Quanto que ele acertou e quantas questões ele errou para chegar no total de 20. Vou virar aqui, ó, para o meu caderno agora. A câmera que está para vocês aqui online, tá? A outra câmera está sempre na mesma posição, então tá pegando tudo. Deixa eu aceitar mais um colega aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se o caderno está bem posicionado aqui. Tá focando aí, tá, gente? Ó, agora acho que focou. Focou, né? Tá bem focadinho, hein? Então vamos lá, ó. Ó o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu colocar o problema, ó. Aquele problema que estava em forma de texto, eu transformei ele em números matemáticos, né? Ó. X é acerto, certo? Y é erro. Então, cada acerto ganha 10. Cada erro perde 6. E ela está falando que tem um aluno que somou um total de 20 pontos. Então, olha lá, ó. Primeira situação. Cada acerto é 10 menos 6 do erro igual a 20. Segunda situação, independente do seu acerto mais o seu erro, o total são 10 questões. E eu quero saber, então, como que ele chegou nesses 20 pontos. Que é o que a pergunta está dizendo assim, ó. Se um aluno, né, de Luana, fez 20 pontos, quantas questões ele acertou? Então, eu quero saber quantas questões ele acertou. Qual é o X? E aqui eu tenho um sistema de equação. E esse sistema de equação, eu vou aprender a fazer ele por alguns métodos. Vai ser o método da substituição, o método da adição, tá certo? E vamos usar outros artifícios aí também, multiplicando ou subtraindo aí esses números. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Tá vendo que eu tenho duas equações aqui? Agora, olha o que acontece aqui, gente. Eu não consigo resolver nem a equação de cima e nem a equação de baixo. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas. Tá certo? Eu tenho duas incógnitas. Então, eu vou explicar para vocês primeiro aqui, pelo método. Deixa eu ver qual o método que eu vou explicar primeiro para vocês. Deixa eu ver o que fica melhor aqui. Vou explicar primeiro pelo método da adição, que vai vir aí posteriormente na apostila de vocês. Tá bom? Eu vou explicar primeiro pelo método da adição, porque normalmente é o mais usual. Tá certo? Então vamos lá. O que é o método da adição? É eu somar esses dois caras aqui, ó. 10 mais 1 é 11. Menos 6 mais 1 é menos 5. Consegui eliminar uma das incógnitas? Não, né? Por que eu tenho que usar o método da adição? Na intenção de uma das incógnitas serem eliminadas. Tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? Eu já sei que essa tem sinais iguais, ó. 10x e x. As duas são positivas, não são? Essa daqui, ó, ela é negativa. Concorda comigo? Que ela é negativa? Ó, menos 6 e 6 e menos 6y e y positivo. Então, elas são opostas, não são? Não são opostas? Então, eu tenho que arrumar uma estratégia, antes de eu fazer a soma que eu falei pra vocês, que eu quero trabalhar com soma,
de deixar esse número aqui, ó, já que eles estão com sinais opostos, deixar esse número escondido, que é uma incógnita. Isso aqui é um número, só que ele está em forma de letra, tá certo? Porque ele ainda é uma incógnita. Eu tenho que transformar esses caras aqui, ó, já que eles estão em sinais opostos, com a mesma quantidade. O que eu tenho que fazer com esses caras de baixo para ele virar esse cara aqui? Desconsiderando o sinal agora, só número e letra. O que eu tenho que fazer com esse de baixo? Então, não. Menos 6y mais y já está. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que igualar esses caras. O que eu tenho que fazer para igualar eles? Somar, dividir, multiplicar, fazer uma potência, fazer uma raiz. O que eu tenho que fazer? Hã? Não. Elevar ao quadrado não, porque 1 ao quadrado é 1. Tenho que somar, pegar ou multiplicar, ó. O correto é multiplicar. Fazer o quê? Multiplicar esses caras de baixo aqui por 6, ó. Por que eu vou explicar pra vocês o porquê? Eu vou repetir o de cima, ó. 10x menos 6y, tudo bem? 6 vezes x. 6x. 6 vezes y. Mais 6y. Fazendo o método da adição, 10 mais 6, 16x. 6 negativo com 6 positivo, some. Só que quando eu multiplico por 6, eu também multiplico esse aqui, tá? Eu multiplico todo mundo. Então, 6 vezes 10 vai dar, aqui é igual a 20, né? Eu mantenho. E aqui vai ser 60. Porque 6 vezes 10 é 60. Tudo bem? Opa, deixa eu só arrumar aqui esse fio enxerido. Aí. 6 vezes 10 é 60. 20 mais 60 é 80. Então, x é igual a 80 dividido por 16. Quanto que vai dar isso? 5. Então, o que aconteceu aí? Ele acertou 5 e errou 5, sabendo que a prova tem 10 questões. Tudo bem? Certo? Vamos lá, eu vou fazer de novo aqui para vocês, ó. Deixa eu virar a página aqui. Então eu vou falar assim para você, ó. A mesma questão, tá? Só vou mudar os valores, ó. Vamos lá. Se você acertar, você ganha 10 pontos. Então é x. Vamos falar de você, certo? Você fez a minha prova. Cada acerto você vai ganhar 10. Mas só que cada erro eu vou tirar 6 pontos seu. Então é y. Só que no final você somou 32 pontos. Tá certo? Tudo bem até aí? Sim? Só que a minha prova ela constitui de acerto mais o erro igual a 10 questões. A minha prova tem 10 questões, tudo bem? O que eu caí aqui? Caí em um sistema de equação. Por que sistema? Porque eu tenho o primeiro fato, que é acerto e erro, e você somou 32 pontos. Eu tenho que a minha prova você tenha duas opções, acertar ou errar. E o total são 10 chances que você tem, que são as 10 questões. Aí eu vou perguntar assim para você, quantos erros você cometeu? Se é quantos erros, eu quero encontrar o y. Tudo bem? Concorda que eu quero encontrar o y? Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar minha vida? Eu vou tentar já eliminar o 10. Então, eu vou usar um fator multiplicativo aqui. O que é o fator multiplicativo? Pegar todo mundo aqui embaixo, ó. Se aqui é 1, eu tenho que fazer ele virar 10. Então, eu vou multiplicar por 10, tudo bem? Mais 10 o quê? 10 negativo, que eu tenho que transformar esse cara aqui em negativo. Então, ó, menos 10 vezes x. Primeiro eu vou repetir o de cima, para não confundir, ó. O de cima eu mantenho. 10x
menos 6y igual a 32. Mas, professor, por que você mantém o de cima? Porque é mais fácil eu alterar de baixo. Se for mais fácil eu alterar de cima, eu posso alterar de cima também. Tá certo? Mas é mais fácil eu alterar de cima. Por quê? Porque é muito mais fácil eu multiplicar do que dividir. Se eu quero chegar em 10 e aqui tem 1, eu multiplico por 10. Mas eu quero chegar em 10 inverso. O que seria 10 inverso? 10 negativo. Então eu vou multiplicar por menos 10. Então menos 10 vezes x é menos 10x. Menos 10 vezes y é menos 10y. E menos 10 vezes 10 é menos 100. Agora eu venho e faço a minha famosa adição das equações. Eu tenho 10 e devo 10. Foi embora, não foi? Eu devo 6y e devo 10y, eu devo 16y. Eu tenho 32 e devo 100, estou devendo 68. Y é igual a 68 negativo dividido por menos 16. Quanto vai dar isso? Eu acredito, aqui é y, aqui não é x. Eu acredito que vai dar um número aqui quebrado, não vai dar um número perfeito. Quanto vai dar isso aqui? Faz a conta para mim, que foi um número que eu inventei de cabeça e não tem na apostila. Faz aí 68 por 16. 4,25? 4,25 positivo, por quê? Porque menos com menos é mais. Então você acertou 4 questões e 1/4 de uma delas. Você acertou 4 questões e 25. Tudo bem? Vamos lá, nós vamos ter mais exemplos aqui, ó. Nós vamos ter mais exemplos, quer ver, ó? Vamos partir aqui, ó, para a página 331. A 331 vai estar falando sobre equação, que é o que nós falamos lá o ano passado, né, que tinha o esquema da balancinha, né? Falando, ó, no início desse capítulo estudamos brevemente as balanças de Prato, que é as equações, né? O equilíbrio, né? Equação é um equilíbrio, tudo bem? E aí está explicando tudo que eu expliquei para vocês no ano passado. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, se eu multiplico a igualdade, eu tenho que multiplicar a incógnita, que foi o que aconteceu aqui, ó. Multipliquei por 10, eu multipliquei todo mundo, tá bom? Multipliquei todo mundo, certo? Eu não posso multiplicar só o x ou só o 10. Eu tenho que multiplicar todo mundo da equação que eu escolhi, para manter o equilíbrio da balança. Tudo bem? E aí está explicando aí através de figura de linguagem, né, que é o que nós já vimos no ano passado. Então eu vou dar uma esticada aí, porque são só repetições de que nós vimos no ano passado. Bom, aí está falando assim, ó, na próxima página, na 332. Esse problema pode ser resolvido por meio de sistemas de equação. Ele está falando do problema anterior aqui, ó. Né, ele está falando sobre as balancinhas aqui, ó. Que de um lado da balança nós temos um peso de 300 gramas, 3 bolinhas que eu não sei quem é, e do outro lado um cubo, né? Ou seja, 3 esferas, né? E do outro lado um cubo também que eu não sei quem é, tá certo? Então eu tenho x de um lado, 3y do outro, mais os 300 gramas, que eu tenho certeza que essa figura em forma de trapézio aí, né? Trapezional, ela pesa, tá certo? Então tá dizendo assim, ó. Primeiro é o que ele está dizendo aqui no sistema de equação. Só dar uma repassada, tá? Que as 3 esferas mais o meu cubo é igual a 900 gramas, né? Ó, 300 mais 300 mais 300. Tá certo? E o que ele está falando aqui? Ele está isolando. Que o meu cubo é igual a 300 gramas vezes as 3 esferas. Então nós podemos chegar aqui, ó, que são duas equações diferentes, tá vendo? Ó? São duas equações. Nós temos a primeira balança com a equação da soma dos dois itens é igual a 900. E nós temos a segunda equação que um item é igual a 300 gramas mais os 3 itens, ou vezes os 3 itens ali. Tudo bem? Então vamos lá. Esse problema pode ser resolvido por meio de sistemas de equação. Lembre-se
de que as equações são uma igualdade em que há uma ou mais incógnitas, tá certo? No caso desse daí, a incógnita é a esfera e o cubo. Então, são duas incógnitas diferentes, ou seja, duas figuras diferentes. Olha o que ele está dizendo. Que nós temos o cubo, que é chamado de x, mais as 3 esferas, que é chamada de y, é igual a 900. Na segunda equação, nós temos que o nosso cubo é igual às 3 esferas mais 300, que é a massa deles aí. Certo? Então, está dizendo assim, ó, massa do cubo mais massa das esferas. Massa do cubo é igual a massa das esferas. Ou seja, nós podemos fazer, ou também não só podemos, como devemos fazer aí um sistema de equação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com 2 itens diferentes. Tá certo? O primeiro método que a apostila vai explicar para vocês é pelo método da substituição. Vai ter alunos que vai se adaptar muito bem ao método da substituição e não vai gostar do método da adição que eu expliquei agora. Mas vai ter aluno que vai adorar o método da adição e não vai se adaptar ao método da substituição. Então, todo o exercício da apostila eu não digo, tá? Da apostila nós vamos fazer de acordo com o que a apostila pede. Mas todo o exercício da prova minha, quando vocês forem fazer a minha prova, vai ser pelo método que você se adaptar. A não ser que o exercício estiver pedindo. Se ele estiver pedindo assim, ó, faça pela adição, aí você vai ter que fazer pela adição. Mas se estiver fazendo assim, ó, resolva o sistema, resolva da forma que você se adaptou melhor. Tá bom? Nós não temos uma fórmula fixa quando não há um pedido específico, tá certo? Aí o aluno pode fazer de acordo com que ele se adaptou melhor ao cálculo. Está dizendo assim, ó, método da substituição. O objetivo desse método é eliminar uma das incógnitas após o isolamento, né, ou isolarmos uma delas em uma das equações, substituindo-a na outra equação. Dessa forma, trabalhamos somente com uma equação e uma incógnita. Logo, é possível resolvermos a equação como uma equação simples do primeiro grau. Então, vamos ao primeiro exemplo aqui que ele está falando das esferas. Eu vou colocar aqui no meu caderno para vocês, ó, porque na apostila já está resolvido, né? Então, aí a gente só vê o negócio pronto. Vamos pegar o negócio do começo aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Ó? A hora que eu for usar a segunda parte do caderno, vocês me avisam que eu vou subindo o caderno, tá bom? É que eu vou usar a parte de cima aqui, ó. Então, o que ele está falando? Que eu tenho x, que é o cubo, mais 3 esferas, que é y, que é igual a 900 gramas, que é lá o primeiro desenho da balança. No segundo desenho da balança, eu tenho que o mesmo cubo é igual a 3 esferas mais 300 gramas. Perceba que a igualdade agora está em posição diferente. Tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu não posso fazer pelo famoso método da substituição. O que é método de substituição? Já não está falando quanto vale o meu x? Quanto vale meu x? Olha quanto vale meu x aqui, ó. X é igual a isso aqui, ó. O que seria trabalhar método da substituição? Seria eu pegar a primeira equação, que é essa daqui, ó. Vamos chamar essa aqui, ó. Equação 1 e equação 2. Seria fazer o quê? Colocar a 2 dentro da 1. Como que eu faço isso, professor? O x já está falando quanto que ele vale. Então, no lugar do x, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. E aí eu trabalho com uma incógnita só. Olha só como é fácil. Eu vou só usar agora essa daqui. Mas lembrando que o x dessa, eu já sei que vale isso. Então, no lugar do x, ó, eu vou colocar isso daqui, ó. Tudo isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3y mais 300 mais 3y que já tinha na primeira equação igual a 900. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Olha agora que interessante. Eu tenho uma incógnita só. 3 mais 3, 6y. Igual a 900, que já estava aqui.
O 300, que é positivo, passa a subtrair. Então vai ficar 6y igual 900 menos 300 é 600. Logo, eu tenho que y é igual a 600 sobre 6. Então, y é igual a 100. Encontrei o valor de y. Então, cada esfera vale 100. Tá certo? Cada esfera vale 100. Mas, professor, quanto vale x, então, agora na real? Sem incógnita nenhuma. É fácil. Ó, o y não vale 100? Foi isso que eu encontrei? Que o y vale 100? Eu vou pegar o valor do y e vou substituir em qualquer uma das duas equações. Eu acho melhor substituir na segunda. Por quê? Porque o x já está isolado. Então vai ficar assim, ó. X igual a 3 vezes 100 mais 300. X é igual. 3 vezes 100 é 300. Mais 300. Logo, x vale 600. Então, achei o valor de x e achei o valor de y. Como que eu representaria isso aqui? Resultado final. Solução da minha equação é igual. Primeiro sempre vem o x. Lembra que eu falei para vocês do eixo cartesiano? Primeiro sempre vem o x. 600 e 100. Professor, como que eu provo que isso está correto? Como eu provo que isso está correto? Vamos lá, ó. 600 eu coloco no lugar do x. O 100 eu coloco no lugar do y. 3 vezes 100 é 300. Com mais 600 não é 900? Provei que está certo. Fiz a prova real. Tudo bem? Ó, vamos lá. Vou fazer até a prova real aqui para quem não entendeu pegar, ó. Quanto vale meu x? 600. Então, no lugar do x aqui, ó, eu coloco 600. O mais 3, eu repito. Quanto vale o y? Vale 100. Então, é vezes 100. Igual a 900. 600 mais 300 é 900. Igual a 900. Pronto, ó. Fiz a prova real. Tudo bem? Vamos fazer mais uma aí, aleatória, pelo método da adição? Posso virar a página dessa daqui? Ou alguém vai tirar print e fazer alguma coisa aí? Pode virar? Então vamos lá. A aula está sendo gravada, tá? Depois qualquer coisa vocês podem assistir a aula lá no YouTube, tá certo? Ó, eu vou fazer um método aleatório aqui, tá? Eu acredito que não tem na apostila. Eu vou falar assim para você, ó, que você tem um sistema de equação assim, ó. 2x mais 7y igual a 20 e 3x menos 7y igual a 12. Tudo bem? Então aqui, ó, qual é o método mais fácil para mim usar aqui? O método direto da adição, sabe por quê? Porque eu já tenho, ó, as duas incógnitas com o mesmo valor e sinal oposto. Então, fazendo o método da adição, 2 mais 3, 5x. Aqui eu já corto direto, porque eu tenho 7, devo 7. Como é a adição, 20 mais 12, 32. X é igual a 32 sobre 5. X é igual a mais ou menos 6,2, vai, vou colocar aqui. Tudo bem? Perceberam como aqui o método da adição foi o melhor a ser utilizado? Entendeu? Agora, ó, vamos colocar pelo método da adição quando eu tenho que usar um outro artifício antes, que seria a multiplicação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 9x menos 3x mais 7y menos 9y. Esse cara de cima vai ser igual a 20 também. E esse de baixo vai ser igual a menos 9. Ó,
Não tem múltiplo para mim multiplicar o 7 ou multiplicar o 9 ou... Ué. Porque eu tô dando uma suposição de equação, ó. Eu tenho que, vamos colocar assim, ó. Que 9x, vamos dizer, 9 laranja mais 7 pera, eu gastei 20 reais. Tudo bem? E se eu tirar 3 laranjas das 9 que eu peguei e devolver todas as peras, né? E ainda vai devolver 9 peras, que eu não teria 9 peras, sendo que eu peguei só 7, eu economizo 9 reais. Tudo bem? Estou dando suposições de equações aqui. Tá certo? Ó, esse método eu consigo fazer também pela adição. Porém, antes de fazê-lo pela adição, eu vou ter que usar um outro artifício. Para quê? Para deixar uma das incógnitas iguais. Ou seja, eu vou ter que encontrar um múltiplo que multiplique o de cima ou o de baixo, que eles fiquem o mesmo valor. Aqui vai dar mais trabalho, então não vou mexer com o y. Vou mexer com o x, sabe por quê? Porque o x, se eu multiplicar o de baixo aqui por 3, ó, eu chego no 9. E eu já consigo eliminar. Então o que eu vou fazer, ó? Antes de fazer a adição, eu vou pegar todo mundo aqui, ó, e vou fazer vezes 3. Então a de cima eu vou repetir, tá bom? Ó, 9x. Quem eu não mexo, eu repito na primeira etapa. Tá bom? Quem eu não mexo, eu repito. Agora eu vou fazer a de baixo. 3 vezes 3, menos 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 9 também é 27. Agora sim eu vou utilizar o método da adição. Eu tenho 9 e devo 9. Elimino o x. Quem que sobrou aqui, ó? O y. Eu tenho 7 e devo 27. Fico devendo 20y. Eu tenho 20 e devo 27. Fico devendo 7. Então y é igual a menos 7 sobre 20. A menos 20, né? Que menos com menos é mais. Então y é igual a 7/20. Encontrei o valor de y. Se o exercício pede para mim encontrar também o valor de x, eu vou pegar esse valor que eu encontrei e vou substituir na minha equação original aqui, ó. No lugar de quem? No lugar de qualquer um dos dois y. Se eu quiser trabalhar com a primeira equação, eu substituo aqui. Se eu quiser trabalhar com a segunda equação, eu substituo aqui. Tudo bem? Mais um exemplo? Vamos lá. Você quer no método mesmo da adição ou você quer que faz no método da substituição? Da adição? Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer outro da adição aqui, ó. 8x mais 4y igual a 26. Aí eu tenho 2x menos 5y igual a 15. Não sei quanto vai dar, tá? Joguei número qualquer aí. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou ter, para mim conseguir eliminar o y, eu vou ter que fazer duas multiplicações. Qual seria? Multiplicar o de cima por 5 para ele virar 20. Multiplicar o de baixo por 4 também para ele virar 20. Dá muito trabalho, não dá? Não é mais fácil eu multiplicar esse cara de baixo por menos 4? Que daí ele vai virar menos 8? E aí eu multiplico uma vez só, não é verdade? Porque se eu vou fazer pelo método da adição, eu preciso deixar os números, um deles, né, no caso, com o mesmo valor com sinais opostos. Tudo bem? Então eu vou multiplicar o de baixo por menos 4. Então, como eu não vou mexer no de cima, eu vou repetir ele aqui, ó. 8x mais 4y igual a 26. E agora o de baixo eu já vou colocar aqui já fazendo a multiplicação por 4. 4 vezes 2 é 8. Menos com mais, menos. Então, menos 8x. 4 vezes 5 é 20. Menos com menos é mais. Então, vai dar mais 20y.
E 4 vezes 15 é 60. Menos com mais, menos 60. Agora eu aplico o método do quê? Da adição que eu queria aplicar. Se eu tenho R$8 e devo R$8, elimino. Até aí tudo bem? Se eu tenho 4y e acumulo mais 20y, significa que eu tenho 24y. Se eu tenho R$26, mas tenho uma conta de 60 para pagar, significa que eu fico devendo 34. Então, y é igual a menos 34 sobre 24. Consigo dar uma reduzida aqui por 2, né? Só para dar uma diminuída no valor. Por 2 aqui vai dar 17. E aqui vai dar 12. E aqui é o menor valor que eu consigo chegar. De y. Se eu quero descobrir o valor de x agora, y não vale isso aqui, ó. Isso aqui não é o valor de y. Menos 17 dozeavos. Eu vou pegar esse menos 17 dozeavos e vou substituir em qualquer uma dessas duas aqui, ó. Vou substituir nessa daqui primeiro, ó. Ou quer dizer, ou nessa daqui, por quê? Porque multiplicado por 2 é mais fácil. Então vai ficar assim, ó. 2x, né? Porque na verdade eu encontrei o y, né? Menos 5, que multiplica menos 17 sobre 12, igual a quem? Igual a 15. Tá certo? Aqui eu estou encontrando o valor de x agora, que o de y eu já encontrei. Tudo bem? Então vamos lá. 2x, 5 vezes 17, menos com menos eu sei que vai dar mais. 5 vezes 17, aqui vai dar 5 vezes 7, 35, sobe 3, vai dar 85. Certo? Sobre 12, igual a 15. E aí vai dar uma equação grande aí, tá? Que vai ficar assim, ó. 2x igual a 15 menos 85 sobre 12. Vou passar o 2 dividindo. Vai dar uma equação grande aí. Aí vocês já sabem continuar essa equação aqui, né? É uma equação que vocês podem continuar aí dando print na tela. Tá certo? Tudo bem? Vamos ver outros exemplos da apostila? Vamos ver outros exemplos da apostila, ó. Aí na apostila tem aí o valor de y e de x que nós chegamos, deu 600 gramas, utilizando o método da substituição. Tem outro exemplo de método da substituição aí, ó. Vamos fazer o outro exemplo agora da apostila. Deixa eu virar a página aqui. Deixa eu usar essa página de trás aqui para me dar uma reciclada em caderno, que eu tenho que comprar mais caderno. Os cadernos já acabaram de novo. Vamos lá. Outro exemplo. Vamos resolver o sistema de equação a seguir pelo método da substituição também. Vamos ver se em 3 minutos a gente consegue resolver isso aqui, ó. Então, qual é o outro método da substituição que eu tenho? Ele está dizendo assim, ó. X mais y igual a 45. E a segunda equação ele fala que 2x menos y é igual a 36. E ele está falando para nós fazermos pelo método da substituição. Então, quando eu vou fazer método da substituição, eu vou procurar qual é o número mais fácil de se trabalhar. Qual seria o número mais fácil? Aquele que as incógnitas não têm coeficiente. Por quê? Porque se eu isolar esse cara aqui, depois eu vou ter que passar o 2 dividindo. E vai me dar mais trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou isolar o x, então eu vou isolar da primeira aqui, ó. Então, eu vou falar que essa primeira equação aqui, ó, isolando o x, vai ficar assim, ó. X igual a 45 menos y. Tudo bem? Compreenderam o que é o isolamento? Posso continuar? Então, aqui, ó, eu isolei a primeira equação. Essa aqui é a primeira equação. Essa aqui é a segunda equação. Já que eu isolei a primeira equação, agora eu vou substituir ela aqui. Substituir no lugar de quem? No lugar do x. Então, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 45 menos y, menos o y igual a 36. E vamos agora fazer a distributiva.
2 vezes 45 é 90. 2 vezes menos y é menos 2y. Menos y daqui, igual a 36. Até aí tudo bem? Ó, 2 vezes 45, 90. 2 vezes menos y, menos 2y. E esse cara permanece, porque não tem ninguém multiplicando, e esse cara permanece. O que eu tenho que fazer agora? Equação simples, ó. Eu devo 2 e devo y, estou devendo 3y. Igual a 36 menos 90. Então, menos 3y é igual a quem? Se eu tenho 36 e devo 90, significa que eu tenho na minha mão aqui 54. Negativo. Então, y é igual a menos 54 dividido por menos 3. Quanto vai dar isso? Menos com menos já sei que é mais. 54 por 3, deixa eu ver, aqui vai dar uma vez, vai sobrar 2, 24, 24 por 3 é 8. Então vai dar 18. Então o meu y vale 18. Se eu quero descobrir o x, que agora eu descobri o y, eu venho aqui nessa própria equação que eu fiz aqui, ó, e substituo no lugar do y aqui, ó, faço assim, ó. X igual a 45 menos 18. X é igual a quanto? 45 menos 18 vai dar 35, 27, não é isso? Tudo bem? Tranquilo aí, gente? Mas nós vamos fazer exercício nas próximas aulas, tá? Agora já não vai dar tempo de eu passar exercício para vocês. Mas amanhã a gente já entra com exercício, amanhã é quinta, e aí a gente já consegue te dar uma esclarecida melhor. Beleza, gente? Então tá bom, gente. Vocês tenham um bom dia aí e até a próxima. Tchau, tchau.